os 4 relacionamentos que ela teve foram com homens viciados em álcool. E ela falou pra mim, eu nunca me relacionei com um homem que não tivesse problema com álcool. E ela até usou o termo assim, se eu chegar em uma festa e tiver 80 pessoas e tiver uma que tem vício em álcool, vai ser por essa que eu vou me apaixonar. Meu Deus do céu. Aí você vai avaliar a história dessa mulher. O avô dela era alcoólatra. Ou seja, existe uma história por trás daquilo que elas enxergam como amor. Mas como que a gente vai fazer a população se conscientizar de que, para mudar o contexto, ela precisa mudar a si? Através de políticas públicas de prevenção. A gente vai conseguir salvar o maior número de pessoas, de mulheres, inclusive fazer com que o índice de violência doméstica abaixe a longo prazo, se a gente começar a trabalhar com políticas públicas de prevenção. Nós precisamos trabalhar com as adolescentes, nós precisamos trabalhar com as mulheres que saem de relacionamentos difíceis, nós precisamos fazer essa mulher entender que existe uma vida sem um relacionamento. Quando você sai de um relacionamento disfuncional, você só volta a se relacionar depois que você entender por que você se submeteu àquele tipo de violência. Por que você enxergou amor ali? O que te prendeu tanto tempo ali? Você acha que um trabalho assim que poderia ser feito, não sei se vocês fazem, mas nem você deu o exemplo da mulher que ela se apaixona por alcoólatras, né? Será que seria possível um trabalho com os pais, para que os pais consiga instruir os filhos desde cedo? Sim. A própria lei deixa claro que o combate à prevenção da violência doméstica, ele não é só responsabilidade do poder público. Cabe à sociedade, ao poder público e cabe à família atuar de forma conjunta no combate a essas questões. Por quê? Só o poder público não vai dar conta. Então, você tem sua filha, você tem sua filha, vocês precisam estar atentos ao tema, abraçar o tema, porque a gente não sabe o dia de amanhã dentro da nossa casa. Quando eu falo para vocês sobre as questões envolvendo o nosso emocional, dentro do contexto da psicanálise, eu tenho uma forma de análise que é o quê? Quando eu estou conhecendo uma pessoa, eu preciso entender 3 gerações que vieram antes dela. E se ela tiver, eu quero saber as 3 gerações que vieram depois. Ou seja, os descendentes e os ascendentes. Porque nesse meio familiar, na história familiar que nós temos, nós vamos conseguir resposta para muito daquilo que a gente vive, que é disfuncional. A gente traz isso para o contexto familiar e para tratar de violência doméstica, e as pessoas falam de forma superficial, e eu até entendo, porque hoje em dia nós temos uma carência de profissionais na área. Profissionais para lidar com assuntos difíceis. Porque não são todas as pessoas que estão aptas a ouvir as maiores atrocidades. É difícil você ouvir isso. Você criar dentro de si uma barreira para você não se emocionar a ponto de deixar a emoção dominar a sua ação. Você tem que ter racionalidade. Então, eu estou vendo que esta mulher está sofrendo, mas ainda assim eu preciso entender o porquê que ela está sofrendo. Isso é complexo. Então, quando a gente fala deste assunto, nós precisamos de uma visibilidade com cuidado, mas profunda. Os órgãos públicos, e é o que acontece através dos programas dentro das guardas municipais, eles acompanham mulheres, eles fazem visitas para mulheres. Por quê? O poder público já entendeu que não é só medida protetiva. Muito provavelmente, se essa mulher não tiver acesso à informação e ela se cuidar, ela vai voltar para outro relacionamento disfuncional. Vamos pensar o seguinte: quem de nós recebeu orientação para escolher um parceiro amoroso? Ninguém. Você recebeu orientação como você escolhe uma mulher? Uma esposa? Como escolher? Ou o que a gente credibiliza? O amor romântico. Eu vou me apaixonar por uma pessoa, certo? E esse amor vai durar para sempre. Hoje nós estamos vivendo um reflexo nacional de divórcios e de disfunções amorosas porque nós não soubemos escolher o nosso cônjuge. A gente não se apaixona muitas vezes pela pessoa. A gente se apaixona por aquilo que ela causa em nós. E muitas vezes o que ela causa em nós preenche lacunas tóxicas que nós temos. O nosso cérebro, ele é inteligente o suficiente para quê? Quando nós estamos diante de situações difíceis na nossa vida, o nosso cérebro, ele busca a chance de sobrevivência. Então, vamos dizer assim, como que um pai sobrevive ao luto de um filho?
É inverter a ordem natural da vida. É impossível um pai sobreviver que não seja em um completo estado de depressão e vegetativo, suportando a morte de um filho. Mas o nosso cérebro é inteligente o suficiente. Então, o que nós temos que o nosso cérebro faz? Muitas pessoas falam, né, do transtorno de estresse pós-traumático, mas nós precisamos entender isso de forma mais profunda. O nosso cérebro, ele cria mecanismos de defesa. E muito daquilo que a gente vive que é traumático, ele joga onde? No nosso inconsciente. E eu valido isso enquanto profissional, tá? Quero deixar isso muito claro. Não só enquanto profissional, mas enquanto situações difíceis que já passei na minha vida. Hoje eu enxergo isso de forma profissional, mas antes não. Pois bem, vou deixar claro para vocês aqui. Então, se eu tenho, né, esses mecanismos que o meu cérebro cria para mim sobreviver a muitas situações, quando eu estou diante de um contexto familiar disfuncional, que aquilo me machuca, na minha primeira infância, o meu cérebro também cria mecanismos para que eu sobreviva a isso. Ou seja, ele não vai me adoecer a curto prazo. Ele vai me adoecer a longo prazo. Ou seja, ele lança isso que eu vivo de ruim no meu inconsciente. Pois bem, isso vem muito à tona quando eu me apaixono. Quando que a gente começa a se apaixonar? Vocês se lembram quando vocês começaram a se apaixonar? Aos 17, 15? A gente acha que a gente sabe de tudo da vida. Sim. E ali começa a vida amorosa de uma pessoa, certo? Certo. Mas ela começa de que forma? Totalmente disfuncional. Como nascem as famílias? Hoje nós temos um contexto religioso que ele pode ser muito importante e fortalecedor para criar bons laços, mas ele também pode ser extremamente destrutivo. Vou exemplificar para vocês como que muitas vezes as famílias são criadas. Através de um contexto social, cultural e religioso que me explica que eu preciso casar, eu preciso ter uma família, mas que não me ensina a como escolher de forma emocionalmente saudável. As pessoas se apaixonam por disfunções que elas têm dentro de si e aí elas vão lutar para manter aquilo a vida toda, porque está escrito na doutrina da igreja que eu sigo que não existe divórcio, que o divórcio não pode existir. Mas como que não pode existir se eu não tinha racionalidade suficiente para escolher um cônjuge? E nós não tínhamos. A maioria da população não tinha. Você imagina na década de 70, 80, que era obrigado, né? E aí eu credibilizo esse amor romântico, que ele tem que se manter até que a morte o separe. Mas não é bem assim. As nossas relações amorosas, elas têm um grande impacto na nossa vida. E é isso que nós precisamos abrir os nossos olhos. Eu trabalho com questões envolvendo casais. E muitos casais casaram errado, infelizmente. Porque dos diversos motivos que eles escolheram para se casar, estava: preciso sair da casa do meu pai e da minha mãe porque eu não aguento mais ficar aqui. Ou preciso casar porque eu não posso pecar, porque é uma doutrina da minha igreja, eu preciso casar logo. Como que eu vou me casar? Cada um leva 1 quilo de carne, um refrigerante e vamos fazer um casamento. Assim nascem as famílias. Eu tenho maturidade o suficiente para entender o porquê que eu me apaixonei por essa pessoa. Se eu sou uma pessoa que estou emocionalmente doente, existe algo, muitas vezes pode existir, tá? Disfuncional nessa outra pessoa que me preenche, e isso fez com que eu me apaixonasse por ela. Mas não é uma paixão racional, porque eu nem gosto muitas vezes de utilizar essa questão da paixão. Eu sempre falo que o amor, ele é feito através de atos. Atos, atitudes. O que vai manter o casamento de vocês são as atitudes. O dia que vocês estiverem numa crise dentro do casamento de vocês, são as atitudes que vai mudar. Não é essa sensação que as pessoas querem sentir de borboletas no estômago. Isso, quando a gente vai escolher alguém para nos relacionar, é totalmente equivocado. Não é assim que deveriam nascer as famílias. Ou seja, hoje nós temos um problema social envolvendo relacionamentos amorosos. Temos pessoas traumatizadas, temos o índice de violência extremamente exacerbado. Nós temos tantas questões que, às vezes, as pessoas elas preferem o quê? Não vou me relacionar mais. Eu vejo o casamento como algo que não produz frutos, quando não é para ser assim. É para que a gente entenda o nosso contexto, que a gente tenha racionalidade suficiente
Eu vim de uma família difícil, eu tive uma história difícil, essa relação aqui não me preenche mais, pra mim faz mais sentido sair, então eu vou sair, vou trabalhar a mim e vou ressignificar a minha vida. As pessoas não estão fadadas a viver ao lado de quem elas não querem, de quem agride, de quem bate, de quem trata, muitas vezes, de forma hostil. Porque o tratamento hostil, ele entra, muitas vezes, até na questão da violência psicológica. Imagina você ser chamada de burra todos os dias. Imagina você lavar a louça da melhor forma, mas ainda assim aquilo ali não está bom o suficiente para outra pessoa. Muito se fala sobre o narcisismo hoje em dia. E é uma verdade. E qual que é o momento, muitas vezes, que as pessoas, elas passam a ter mais força para mudar suas vidas, mas ainda assim é um momento muito delicado, na terceira idade. Eu já tive a infelicidade de acompanhar mulheres na terceira idade tentando suicídio. Porque não conseguiu sair desse relacionamento a vida toda acreditando que ia mudar. E hoje eu deixo muito claro para todas as pessoas que estiverem me ouvindo e aonde esse vídeo chegar. Existem questões comportamentais nas pessoas que a gente ama que não serão mudados. Sim, com certeza. E por que não serão mudados? Porque a pessoa não quer mudar. E ainda que ela queira mudar, quando a gente fala de mudar comportamento, é um domínio próprio que tem de ser exercido dia a dia. E é fácil? Não é. É só para quem quer. E muitas pessoas não quererão. E é por isso que não dá para se manter nesses casamentos. Porque eles vão nos adoecer. Essas relações vão nos levar pro abismo. E nós não sairemos mais dali. Você tentar suicídio na terceira idade, porque o teu marido te agrediu a vida toda e hoje você não aguenta mais. Porque eles não mudam, tá? Inclusive, essa senhora que eu estou narrando para vocês, eu estive acompanhando ela no primeiro atendimento e em 3 descumprimentos de medida protetiva. Um senhor de quase 70 anos. Um policial militar foi morto por um senhor de 81 anos que estava agredindo a esposa dele na casa. O policial militar foi entrar na casa e tomou um tiro na cabeça de um senhor de 81 anos que estava escondido atrás da porta. E a chamada para a viatura chegar no local foi que um senhor estaria agredindo a esposa. Ou seja, não há mudança. Vai permanecer. Nós temos que nos livrar disso. A vítima se livra disso. E nós precisamos credibilizar isso enquanto rede de apoio. A gente tem que ter noção disso. A gente tem que ter informação para fazer o quê? Passar adiante. Porque é o conhecimento que liberta as pessoas. Ô, Thaís, falando de mudança, você está trabalhando há bastante tempo com esse assunto. Sim. Né? E a gente teve esse avanço da lei agora, que é com relação à independência da vítima, fazer a queixa ou não, só para o pessoal entender. Por que você acha que é interessante que tenha uma lei específica para isso? A gente tem relatos de que no passado, né, muitas mulheres procuravam a polícia, delegacias normais para fazer esse tipo de queixa e muitas vezes acabavam sendo até hostilizadas. Sim. Você, como uma especialista no assunto, como que você vê essa evolução da legislação, né, de como era antes, de como é hoje, e do que pode melhorar? E algum caso que você viu que teve sucesso com os mecanismos que você tinha? A fim de que as pessoas entendam o porquê que foi necessário que fosse criada uma lei com perspectiva de gênero. É importante que as pessoas tenham a clareza de que é uma lei com perspectiva de gênero. Vem para proteger um grupo vulnerável que são as mulheres. E existe um contexto histórico para isso. O porquê que as mulheres e as crianças, muitas vezes nessas situações que nós estamos falando, em todas, que são a situação envolvendo crimes dentro de casa, são grupos vulneráveis. Os crimes a que as mulheres são acometidas, eles têm um modus operandi, o modo como ele é concretizado diferente. Então, quando um homem, um autor, ele vai matar uma mulher, os atos de crueldade do feminicídio, eles são diferentes de um homicídio comum. Então, o poder público, ele teve a necessidade de entender isso. Mulheres são mortas dentro de suas casas com atos de crueldade. Mulheres são expostas à violência sexual dentro de suas casas.
Muitas vezes aquilo que a gente acompanha no dia a dia não é propagado de forma midiática porque causa terror social. E todo agente de segurança pública vai entender o que eu estou falando porque nós estamos muitas vezes lidando com isso no nosso dia a dia. E a gente não propaga da forma que é, porque nós nem podemos. Causa um terror social. Qual é o movimento político que vai querer que na sua gestão haja terror social? Nenhum. Então, muito daquilo que muitas vezes a gente atua, a gente não pode falar. E a sociedade também não quer, né, Thaís? Não. É isso mesmo. E aí, o que acontece? Dentro desse contexto, existe um momento em que o nosso país foi taxado como negligente a cuidar de suas mulheres. Nós tínhamos altos índices de homicídio na época, não tínhamos ainda o feminicídio de forma taxativa. Inclusive, o feminicídio de forma taxativa, ele é algo novo na nossa legislação. Antes era uma qualificadora do homicídio. Hoje nós temos o crime de feminicídio com pena de reclusão de 20 a 40 anos. É um marco muito importante para as mulheres. Infelizmente, é para punir um ato quando uma mulher já está sem vida, certo? Certo. Mas a gente demorou para ter isso. Era para ter vindo muito antes e não ser qualificadora. E qualquer pessoa que entenda de processo judicial vai entender a importância de se ter um crime e não uma qualificadora de um crime. Por quê? Porque depois existe o processo judicial e eu tive a oportunidade de participar de uma palestra com uma perita e uma autoridade policial que lida com questões, né, do norte do país, que lá são crimes muitas vezes em que os homens mutilam a genitália da mulher na hora de matá-la. E elas falavam nessa palestra que mesmo diante dessas situações, muitas vezes era desconfigurada a qualificadora do feminicídio. Ele respondia por outra questão. E era um trabalho árduo para muitas vezes ficar caracterizado que houve ali a intenção, o menosprezo, a discriminação à condição de mulher para se concretizar um feminicídio. Então a gente precisou avançar enquanto lei justamente por estarmos em um grupo vulnerável, mulheres e crianças. Porque quando um homem ele é vítima de homicídio, muitas vezes ele é só vítima do homicídio. Ele não é estuprado. Ele não tem o cabelo cortado. Ele não tem a genitália mutilada. Ninguém vai cortar a língua dele. Ou seja, o ato de crueldade é muito maior. É totalmente diferente. Então, a gente precisou desse avanço legal. A gente precisou dessa mudança e é muito positiva.